Bom dia a todos. Vamos fazer aquela aula prometida de cálculo de índice de concentração. Ok. Então, primeira coisa a registrar nessa aula é esse comentário sobre mercados e preços. Então, todos sabemos que no mercado de concorrência perfeita o preço é determinado pela interação de oferta e demanda. Isso a gente viu na parte inicial do curso. E no mercado de produção monopolizada, a gente sabe que o monopolista pode determinar o preço e aí o mercado fixa a quantidade. Ou o contrário, o monopolista pode determinar a quantidade e aí o mercado é quem estipula o preço. Okay. O que nós estamos fazendo, na verdade, agora é trabalhando com mercados com algum grau de concentração, que não são mercados em concorrência perfeita e também não são mercados monopolistas. Então, nesse mercado de concorrência imperfeita, o preço é determinado pela agregação do markup ao custo variável médio. Isso é, o preço é o custo variável médio multiplicado por 1 mais o markup. Primeiro ponto a ver também é que o markup não é lucro. O markup está colocado em cima do custo variável médio, de modo que uma empresa pode ter um custo fixo muito grande, muito alto e um markup alto e, consequentemente, um preço alto, e mesmo assim não tem lucro grande, porque esse markup, na verdade, em grande parte pode estar cobrindo o custo fixo da empresa. Um exemplo clássico disso são empresas do ramo siderúrgico, todos já sabemos isso. Então, a questão é, esse markup, o que é que permite que a empresa utilize um markup mais alto do que outro, por exemplo? Ora, isso vai depender, entre outras coisas, das barreiras à entrada nesse mercado, barreiras de entradas à entrada ou barreiras à saída. Então, no mercado de concorrência perfeita, as empresas saem e entram livremente. No mercado monopolista, as empresas não tem como entrar, ela é monopolista por definição, não entra nesse mercado. Mas no mercado de concorrência imperfeita, não. As empresas entram e saem do mercado, só que existem barreiras à entrada e barreiras à saída. E quanto maiores forem essas barreiras, maior tende a ser o markup. Ok. Dito isso, vamos à questão de como determinar o grau de concentração de um mercado através dos seus chamados índices de concentração. Significa dizer que nós temos medidas que podem dizer que o mercado é mais concentrado ou menos concentrado. Isso é, o mercado tem mais empresas e empresas com menor menor poder no mercado porque tem menor grau de concentração. Então, no mercado que tem poucas empresas, ela tende a ter uma maior concentração, tende a ter um markup maior. Mercados menos concentrados tendem a ter menos, são mercados que tendem a ter um markup menor. Beleza. Mas a questão básica dessa nossa aula, ou melhor ainda, dessa nossa resolução, é dedicarmos a cálculo dos índices de concentração. Então, já sabemos que vamos usar dois índices. O índice chamado razão de concentração e o chamado índice de Refdal-Richman. Ok. Vamos começar pelo índice de razão de concentração, mas vamos especificar primeiro o problema. Então, vamos fazer o seguinte, vamos olhar para os dados da tabela 1, é a única tabela que temos aí um mercado, 4 mercados, na verdade, e esses mercados com empresas que vão de 1 a 7, é a concentração dele em cada um desses mercados. A minha estratégia é a seguinte, eu vou resolver as questões relativas aos mercados
1 e 4 e o mercado 2 e 3 fica então para treino de vocês. Então, no mercado, na razão de concentração de primeira ordem, simplesmente você, na razão de concentração de uma ordem determinada, você tem que somar simplesmente os valores até aquela determinada ordem. Por exemplo, mercado 1, razão de concentração de terceira ordem, tudo que eu tenho que somar são esses 30 mais 20 mais 13, então 63 é a medida da concentração desse mercado. No mercado 4, a mesma coisa, 30 mais 20 mais 15, 65, e aí você tem a concentração no mercado 4. Então, na terceira ordem, e usando a razão de concentração, o mercado 4 é mais concentrado do que o mercado 1. Ok. Vamos então para o mercado 4. O mercado 4, a razão de concentração de terceira ordem pelo mercado dá 75, né? Somado aqui 30 mais 20 mais 13 mais 12, 50, 15, 75. E no mercado da razão de concentração de quarta ordem, no mercado 4, temos 30, 50, 65, 71. Então vejamos essa coisa importante. Aqui, na terceira ordem, o mercado 1 aparece como menos concentrado. Na quarta ordem, o mercado 1 aparece como mais concentrado. E esse é um dos problemas com o índice, com a razão de concentração. A razão de concentração tem grandes virtudes, é um índice muito simples, de fácil compreensão intuitiva. Você, quando diz que o mercado de ordem 4 tem uma concentração de 75, você está dizendo, poxa, aqui mercado concentrado, 4 empresas tem 75% do mercado, não há dúvida. Mas é instável no sentido de que, se você calcula na terceira ordem, pode dar uma ordenação dos mercados, e quando você calcula na razão de quarta ordem, outra ordenação, e qualquer ordem, isso pode ir se alterando, de modo que essa instabilidade é um defeito do índice. Isso se dá fundamentalmente porque o índice na razão de concentração não usa toda a informação disponível. A gente está vendo aqui que na terceira ordem usou a informação somente das 3 maiores empresas, na quarta ordem das 4 maiores empresas, isso é, não usa toda a informação disponível. O índice de Refendal-Richman, não, ele não tem essa dificuldade, ele é um índice menos intuitivo, ele é um índice com mais dificuldade de calcular, embora com dificuldade mínima, que é simplesmente calcular os quadrados, e usa toda a informação disponível. Ok. Temos que compreender que o índice de Refendal-Richman, na verdade, é como se é um índice ponderado. E ele usa como ponderação a própria participação da empresa no mercado. Então, por exemplo, se a empresa tem 30, ele usa esse próprio 30 por ponderação, de modo que o índice de Refendal-Richman é definido como o quadrado da participação, a soma dos quadrados das participações. Então, o índice de Refendal-Richman no mercado 1 é simplesmente 30 ao quadrado, mais 20 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, é todas as informações disponíveis, que deu o número 1830. Ok. Ora, no mercado 2, não, no mercado 4, que deveria ser no mercado 4, nós temos o índice de Refendal-Richman calculado da mesma forma, só que, veja, tem essa parte aqui que é preciso que esclareçamos exatamente o que é que aconteceu. É uma parte muito importante e tem que se prestar muita atenção para entender esse cálculo. Veja, no mercado 1, simplesmente calculamos o quadrado da participação de cada mercado e usamos isso como índice de concentração desse mercado, 1830. Ok. Ora, muito bem. Mas acontece que no mercado 4, como se vê aqui, não se sabe exatamente quantas empresas possuem esses 20% aqui do mercado.
A gente sabe que no mercado 1, essas empresas não tem nada. As 7 empresas que tinham lá, tinham 100% do mercado. Ok, somei todo mundo. Mas aqui no mercado 4, isso é diferente. Eu tenho 20 empresas, eu tenho um conjunto de empresas que tem 20% do mercado. E a pergunta é, mas quantas empresas são essas? Ora, então, eu não posso adivinhar. E esse é o caso mais comum. Mais comum, você tem informação sobre as empresas maiores e soma isso, digamos, as empresas maiores têm 45% do mercado, ok, tem 55% do mercado com outras empresas. Ora, a questão é, como é que eu vou resolver esse problema? Vamos resolver aqui no mercado 4, que entendido aqui, está entendido de uma maneira geral, e vocês podem resolver as questões para o mercado, essa questão para o mercado 2 e o mercado 3. Vamos aqui para o mercado 4. Ora, eu sei que existe um conjunto de empresas aqui que tem 20% do mercado total. Ok. A questão é, mas que tamanho tem essa empresa? Ora, ninguém pode saber. Ninguém, se soubesse, estava escrito quanto é que cada empresa tinha. A gente só sabe que 7 empresas, daqui para cima, tinham 20%, 80% do mercado, e que 20% foram empresas que a gente sabe menores do que as que a gente foram observadas. Ok. Para resolver isso, parte de vamos admitir, fazer uma hipótese conservadora. Qual hipótese eu vou fazer? Eu vou fazer que essas empresas aqui que têm 20% do mercado são todas do tamanho da menor que eu consegui observar. Ora, se essas empresas têm 20% do mercado e a menor que eu observei tem 2%, então, esses 20% dividido por 2 vai dizer são 10 empresas então que eu tenho aqui. Então ficou fácil agora. Quer dizer, 10 empresas de tamanho 2 são responsáveis por esses 20%. Então, indo aqui para o cálculo, eu vou fazer praticamente da mesma forma que eu fiz. Note que no mercado 1 eu saí 30 ao quadrado, 20 ao quadrado, somando o quadrado da participação de cada empresa. A mesma coisa eu vou fazer aqui, só que adicionada esta hipótese que eu fiz. Ora, mercado 4. Primeira empresa, 30 ao quadrado, mais 20 ao quadrado, mais 15 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, 3 ao quadrado, 2 ao quadrado. Aqui é que está a novidade. Agora eu estou supondo 10 empresas de tamanho 2. Eu poderia botar aqui 10 vezes 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mas seria chamado método lusitano. Isso não faz sentido. 10 vezes a mesma parcela, se eu escrever uma soma de 10 parcelas, é a mesma coisa que multiplicar por 10. Então, foi isso que eu fiz. 30 ao quadrado, 20 ao quadrado, 15 ao quadrado, 6 ao quadrado, 4 ao quadrado, 3 ao quadrado, 2 ao quadrado, mais 10 vezes 2 ao quadrado. E essa soma aqui, 10 vezes 2 ao quadrado dá 4, 10 vezes 4, 40. É esse número que está aqui, de modo que eu tenho nível de concentração de 1630. Ora, pode-se ver que o mercado 4, com nível de concentração 1630, é um mercado menos concentrado do que o mercado 1, que tem de 1830 como índice HH. Ora, quando a gente olha para esse mercado, para os dados aqui, para a tabela, a gente vê que faz um certo sentido, né? Porque no mercado 4 tem, digamos, um grupo de empresas que tem 20% do mercado total. Quer dizer, existe uma série de empresas pequenas aqui. Enquanto que no mercado 1, a menor empresa que tinha 6% de concentração. Então, de fato, o mercado 4 aparece no HH menos concentrado do que o mercado 1. Ok. Existe uma classificação que se usa
uma tentativa de classificar o índice de HH. Geralmente se diz assim, quando o mercado está acima de 1.800, a gente diz que esse mercado é um mercado concentrado. E quando você tem um mercado, uma concentração, acho que abaixo de 1.000, você diz que esse mercado é pouco concentrado. E quando tem nesse intervalo aí, a gente diz que o mercado é medianamente concentrado. Então, nesse caso, a gente diz que o mercado 4 é um mercado medianamente concentrado, né? Enquanto que o mercado 1 é um mercado concentrado, porque está aqui o valor de 1.830. Então, pronto. Uma coisa muito simples. Vocês têm agora, o mercado tem esses dois outros exemplos para vocês desenvolverem, treinarem com muita facilidade e muita simplicidade. Está aí o que se quer. Agora, a comparação a gente já falamos sobre qualidades e defeitos da razão de concentração. Mas qual é a grande qualidade do índice do HH, do Helfand-Rieschmann? A primeira grande qualidade dele é que ele usa toda a informação disponível e dá um valor único, portanto. Então não tem essa questão da instabilidade que tem no mercado, na razão de concentração, que em terceira ordem pode dar uma classificação, quarta ordem pode dar outra, quinta ordem pode dar outra. No Helfand-Rieschmann, você tem um valor só, e tem o valor é tanto. E você tem mais ou menos um padrão para dizer, até 1.000 é um mercado pouco concentrado, de 1.000 a 1.800 medianamente concentrado, de 1.800 e diante é muito concentrado. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que você tem um número que você pode comparar internacionalmente, comparar com empresas quaisquer de outras áreas, de outros países, e ver se são mercados mais concentrados, menos concentrados num país ou no outro, ou numa indústria, ou noutra indústria. Quer dizer, é realmente um índice bastante útil. E se vocês se interessarem por o tema, vão ver que o índice de Rieschmann é um índice muito utilizado e muito citado na literatura pertinente. Pronto, como se vê, é uma questão muito simples, bastante simples de entender a lógica. Quer dizer, a gente está dizendo, saímos do mercado de concorrência perfeita, não é preço obtido pela interação de oferta e demanda, também não estamos no mercado de monopolista, onde o preço é fixado pelo próprio monopolista. Estamos imaginando agora um mercado de concorrência imperfeita, onde o preço é fixado, determinado, usando-se um markup em cima do custo variável médio e voltando insistindo. Esse markup não é a lucratividade, não é o lucro, porque na verdade esse markup pode estar cobrindo um custo fixo simplesmente muito alto, e a empresa pode simplesmente não estar tendo um lucro alto como se poderia supor através do seu markup. Isso é, uma empresa pode ter um markup mais alto do que outra e ter um lucro menor. Por quê? Porque ela tem um custo fixo muito maior, e esse preço que reflete o custo variável médio, o markup, está cobrindo, sim, o custo fixo maior dela. Pronto, era tudo isso que eu queria dizer sobre esse tema, e pude dizer num trecho, num tempo relativamente curto, de 20 minutos. Quer dizer, o tempo maior é o tempo de organizar as ideias para a aula e preparar o digital, o material, porque o que eu precisei dizer a vocês, consegui dizer, espero que com clareza,
nesse espaço de tempo curto de 20 minutos. Então, obrigado a todos e pratique nos mercados 2 e 3 e é isso que você vai ser cobrado na avaliação. Então, obrigado mais uma vez e até uma próxima.